A gente vai falar de um caldo que entornou mesmo agora, com trocas de ofensas e tudo. A gente está falando dessa relação que a gente tem visto que tem ficado cada vez mais conturbada entre os filhos do Mussum. Sim. Né? Principalmente agora entre o Augusto, que é o filho mais velho, e o Igor Palhano, que a gente mostrou aqui há 3 anos, fizemos, né, acompanhamos com exclusividade um teste de DNA, tá aí o Igor. É o filho dentista do Mussum. Que é o dentista, que isso, ainda mora lá no Rio de espera. Janeiro também, e que está esperando até hoje oficializarem, né, o envio da conclusão do processo de paternidade para a vara de família para que ele possa ingressar no inventário. Mas está rolando uma confusão muito grande, porque enquanto o Igor não está de fato dentro do inventário, ele está tendo que todo dia peticionar o que ele fica sabendo de negociações a respeito do pai, como Sim. documentário, filme, e são petições sempre pedindo os bloqueios dos bens dessas negociações, dos lucros, do faturamento. E isso começou Porque a senão ele não vai rachar, receber senão não isso vai receber nunca. nada. Quando chegar a vez dele, aí já não tem mais nada. E né? ultimamente o Igor tem se colocado muito presente na imprensa para falar dessa relação deles, que realmente eles não se falam por um desentendimento em relação à partilha de bens. E desde então o Augusto ainda não tinha se pronunciado. A última vez que eu acho que é o mais velho, né? é o irmão mais velho, é Tá. quem cedeu o material genético para fazer o DNA com o Igor naquela época. Tá. A última vez que tentaram contato com o Augusto, se eu não me engano, foi até pelo programa da Luciana Gimenez, que levou o Igor lá, falou, a produção tentou o contato com o Augusto falou na época que só iria se pronunciar no final de tudo, que não iria falar nada agora. Mas ele acaba de dar uma entrevista para o Jornal Extra. É a primeira vez que ele fala abertamente da situação com os irmãos desde que o DNA foi feito. E ele acaba expondo o lado dele, Sônia, o que ele pensa sobre o Igor. Segundo ele, eu vou ler alguns trechinhos aqui que eu separei. Logo depois dessa entrevista que eu liguei para o Igor já tinha lido, já estava sabendo, estava pé da vida, fez questão de pedir para a gente um espaço aqui para rebater ponto por ponto. E ali eu vi que realmente o caldo entornou, Sônia, o caldo entornou de verdade. mesmo. Eu vou começar primeiro lendo alguns trechos das falas do Augusto para o Jornal Extra. Tá? Segundo o Augusto, ele explica que a herança do Mussum já foi partilhada em 2010, já foi dividida entre os filhos em 2010 e que hoje não existiria nenhum imóvel, nenhum bem a ser partilhado, somente os direitos artísticos do Mussum. Ou seja, não teria como fazer nenhuma partilha retroativa. Então ele está contestando. Isso a justiça ainda não decidiu. A justiça por hora está tudo bloqueado. Ele já é reconhecido e lesado ao mesmo não tempo. Pois é, mas isso. no momento o inventário está bloqueado, está parado. Ele disse o seguinte, olha, abre aspas, nenhum dos irmãos se opõe a isso, a situação vai se resolver de qualquer forma, não tem como eu pegar R$1 a mais dele, nem ele pegar R$1 a mais de mim, isso vai se resolver mais cedo ou mais tarde. Ele diz que está lutando e sempre acusando a gente fica como mau caráter. Ele diz que os irmãos estão dificultando a assinatura de um documento. Que documento? Cadê esse documento? Para onde ele mandou esse documento? Se a minha vontade não fosse essa, eu não teria feito o exame de DNA. E aí ele acusa o Igor de estar passando por cima de qualquer coisa pela fama, diz que de fato a relação entre eles foi completamente rompida em agosto desse ano, devido às declarações que o Igor tem dado para a imprensa. E ele diz o seguinte, abre aspas, mediante a tudo que saiu na imprensa, nossa relação com ele hoje não é boa. Ele foi questionado sobre essas declarações na mídia no passado. A primeira vez pediu desculpas para a gente, disse que tudo relativo ao processo foi a mãe dele que tinha errado, ele não assumiu. A gente cobrou essa atitude de homem dele, ficamos revoltados com isso, ele está passando por cima de qualquer coisa pela fama. Hoje não temos mais contato. Por último, ele diz que quando tudo isso for resolvido na justiça, que ele ainda pensa em futuramente ter essa relação.